Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar sobre traumas. Você tem algum trauma, meu amigo, ou você, minha amiga? Vamos conversar sobre traumas, particularmente sobre o trauma que é, às vezes, a separação de um casal, com o psicanalista e também palestrante Luiz Cláudio De Rocco, que atende na cidade de Cambé. Luiz, seja muito bem-vindo. Ótima noite para você. Obrigado, Luiz. Boa noite a você, ouvinte, telespectador que está aí nos vendo, né? É um prazer estar novamente aqui, ou melhor dizendo, estar aqui, né, no programa Pauta em Debate. É sempre uma honra recebê-lo. É claro que traumas, alguns profissionais sempre dizem que o trauma, ou a decepção acaba fazendo parte da construção do caráter, né? A criança, desde pequena, vai tendo as suas decepções, vai construindo o seu caráter, construindo a sua forma de pensar e agir também em cima de decepções. A decepção é diferente do trauma? A decepção, ela pode ser, eu considero a decepção, ou nós consideramos a decepção como o começo de um trauma, né? Porque certo. Todo trauma ele partiu de algo que foi uma decepção. Então, por exemplo, nós temos ali uma criança que você pega ali recém-nascida, ela está sendo amamentada, nós chamamos isso de seio bom e seio ruim, né, que tem lá no complexo de Édipo, que tem toda a castração, tem tudo isso. Mas quando você pega essa questão da decepção, quando você tem uma decepção, você não digeriu, uma forma bem simples de dizer, você não digeriu essa decepção, isso pode se tornar um trauma futuramente. Isso na idade adulta, por exemplo, quais são os traumas mais frequentes que nós encontramos, que recorrem ao trabalho profissional? No nosso trabalho, no nosso consultório, a gente tem atendido bastante pessoas que têm traumas com relação ao empreendedorismo, né, e à questão conjugal. Uhum. Então, muitas vezes você traz problemas de infância, você traz problemas de convivência com a família, você traz problemas de convivência com o pai, com a mãe, e você transfere isso para o seu cônjuge, você transfere isso para o seu patrão, para o seu colega de empresa, você transfere isso no seu ambiente em que você vive. Então isso acaba se tornando um trauma de relacionamento, um trauma de convivência. E aí as pessoas muitas vezes têm medo de ser feliz, né? Têm medo de alcançar a felicidade, porque muitas vezes ela até se coloca no papel de vítima. E aí isso tudo vão gerando ou pode gerar alguns problemas que vão se desencadear aí em alguns sintomas, algumas síndromes aí que hoje a psicanálise, tanto ou na psicologia, na psiquiatria, existem algumas síndromes, né? Luiz, a questão do relacionamento humano, imagino eu, deve ser uma fonte constante, né, de decepções e também de traumas. Desde que a gente vai para a escola, quando é pequeno. Hoje eu não sei essa meninada, hoje é um pouco diferente. Na minha época, quando você falava que gostava de uma menina, ela não gostava de você, já era uma decepção e poderia ser até um trauma. A primeira namorada que deu fora, que não quer mais namorar com você, vai namorar seu amigo, e assim sucessivamente. Na idade adulta, a gente acaba passando por muitas decepções de relacionamento e muitos acabam tendo uma união duradoura. Outros não conseguem ter essa situação. O casamento, o namoro, a relação amorosa, ela é uma fonte de decepção e de trauma? Todo relacionamento é uma fonte de decepção, porque nós colocamos, muitas vezes as pessoas colocamos para as pessoas aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos. Então, quando a gente coloca tudo isso na vida de outra pessoa, esperamos que outra pessoa nos devolva aquilo que nós desejamos no outro, aí acaba se tornando uma decepção. E nisso, a gente acaba tendo aí, em decorrência, alguns traumas. Aí a pessoa não consegue conviver direito com a outra pessoa, aí já vem um bloqueio, vem algumas situações que acabam tendo que ser trabalhadas. Por exemplo, a autoestima, né? Muitas vezes a pessoa acaba deixando a autoestima de lado, porque ela começa a viver em prol do outro. Ela começa a viver em prol da outra pessoa. Ela se anula
por causa da outra pessoa. E esquece que ela também é um ser humano, que ela precisa viver, que ela precisa crescer, que ela tem uma vida própria, né? Então isso acaba gerando também um problema. Outros problemas, que aí ela acaba esquecendo que são duas pessoas, né? Num relacionamento sempre são duas pessoas. Ela tem sonhos, ela tem objetivos, ela tem metas. E quando você está num relacionamento com outra pessoa, você acaba vivendo muitas vezes o sonho da outra pessoa, as metas da outra pessoa, as realizações do outro. E muitas vezes uma coisa simples. Uma viagem, nós estamos aqui em Londrina, Cambé, região nossa aqui. Eu quero fazer uma viagem para Curitiba, conhecer o Jardim Botânico. Mas muitas vezes o companheiro, o sonho maior dele é conhecer o quê? O Rio Vermelho ali em Cambé, né? Que a gente conhece. Sim. Né? A gente foi Pescar no Rio Vermelho. Pescar no Rio Vermelho. Quer dizer, é mais... É mais local. E muitas vezes a pessoa às vezes não tem essa intimidade e não percebe que o outro está querendo. E aí ela anula aquela questão dela. Então, eu não vou pescar, não vou alimentar o sonho de pescar no Rio Vermelho, que é mais próximo, mas vou lá para conhecer o Jardim Botânico. Que não me interessa. Que não me interessa, mas porque é o sonho do outro. E isso a gente chama de engolir, né? Ela vai engolindo, vai reprimindo os seus desejos, os seus sonhos. Isso faz bem para o futuro da relação? Isso faz muito mal. Né? Eu tenho trabalhado com pessoas, a gente tem um grupo chamado Superação. A gente se encontra quinzenalmente às sextas-feiras. Nesse grupo nós trabalhamos exatamente com pessoas que tiveram esse problema. Então você começa a ver as pessoas, elas começam a ver o seguinte, ela engoliu uma, engoliu duas, engoliu três, engoliu quatro, quando chega um momento, ela começou a se anular tanto que ela chegou a um ponto que a relação não deu mais, rompeu. Não tem mais como seguir com aquela relação. E aí, quando não segue mais com aquela relação, o que acontece? Você começa a gerar alguns problemas. Aí a pessoa começa a ter... são 5 sintomas, né? Os 5 fases que eu chamo dessa fase que a gente tem que passar. Primeiro, a negação. Né? Eu não acredito que a outra pessoa foi capaz, aí entra a decepção. Né? Eu não acredito que a outra pessoa foi capaz de fazer isso comigo. Certo. Eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso comigo. A gente chama de autossabotagem. Eu me sabotei em prol do outro. Uhum. Aí depois tem a situação da raiva, né? A pessoa fica com raiva, fica irada com ela mesma. Né? Então é um segundo sintoma, é a segunda fase. Eu fui um trouxa acreditar, porque achei que ela era uma mulher da minha vida, eu fui um trouxa. É por aí, por aí. Aí a pessoa e aí começa a sentir também, aí chega a parte da barganha. Não, então vamos fazer o seguinte, já que chegou nesse ponto, eu vou começar a barganhar. Porque aí ele começa a acreditar, a pessoa começa a acreditar que não, tem jeito, então eu vou voltar com a pessoa. Ou eu vou refazer esse relacionamento de outra forma. Então a gente começa a fazer igual quando é criança. Né? A criança, o que a gente muitas vezes faz? Eu tenho as sobrinhas lá, aí o que a gente faz muitas vezes? A gente vê os familiares fazendo e a gente acaba cometendo também os mesmos erros. Se você parar de chorar, eu te dou um doce. É barganha. Então a gente já cria uma criança, já começa a criar, incutir na mente da criança aquela questão, olha, se você fizer isso, eu te dou isso. Se você ficar comigo, eu deixo você ir pescar no Rio Vermelho. No Rio Vermelho. Então você começa a barganhar. E aí passa para o problema maior, que é a depressão. Porque, na verdade, até então, esses sintomas estão escondendo o sintoma da depressão. Que aí é onde a pessoa realmente, na verdade, ela não está curada, ela não está pronta. Ela deveria procurar, sim, um profissional, né, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, para poder resolver. O psiquiatra vai tratar com medicamentos, com paliativos, né, vai dar para poder baixar, que a gente chama de ansiolíticos, vai dar remédios específicos para poder trabalhar com a parte neurológica, com a parte fisiológica. E o psicólogo, o psiquiatra vai trabalhar com a parte realmente mental, com a parte emocional da pessoa, então vai trabalhar com tudo isso. E na depressão, aí vem todos esses traumas, tudo aquilo que estava incutido, estava ali dentro, vai acabar explodindo igual um vulcão, né? Que ela vai explodir, vai colocar tudo para fora e aí vem arrombando tudo. Algumas pessoas chegam até mesmo à beira do suicídio. E como fazer quando você se encontra numa situação como essa, com a pessoa que está nos assistindo, numa dessas fases, né? Ou está numa situação e tenta salvar a relação, ou tenta... É melhor conversar com o parceiro, com a parceira? É melhor procurar já uma ajuda profissional? Quais são os caminhos? O primeiro caminho é reconhecer que ele tem um problema. Quando ele viu que a situação, ele teve uma decepção, teve outra, é melhor ele parar, já começar a reconhecer o seu problema e procurar um profissional. Porque aí entra para a quinta fase, que é a aceitação. Eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema.
onde é que eu vou resolver esse problema, quem é capaz de resolver esse problema para mim, e quais são as pessoas que vão me cercar agora para poder também me dar esse suporte que eu possa reconstruir a minha caminhada, né? Que é uma reconstrução, uma recondução da vida da pessoa, porque ele vai ter que refazer muitas coisas. Por exemplo, aí a pessoa está acostumada sempre a conviver, tem o dia a dia da pessoa, né? Às vezes a pessoa chega ali, ela é acostumada, levanta de manhã, faz o café da manhã, vai limpar a casa, vai lavar a louça, vai lavar a roupa e vai preparar o alimento da casa, uma dona de casa. Aí chega, leva os filhos para a escola, volta e fica naquele dia a dia a mesma coisa. Mas aí ela vai ter que refazer essa vida dela. E refazer de que forma? Vai ter que sentar com o marido, começar a conversar com ele, vai ter que sentar com outra pessoa. Se já teve o rompimento, né, vai ter que resolver esses problemas que ficaram no rompimento, olhar para dentro dela, olha, onde foi que nós erramos, porque nunca é um só que erra. Onde foi que nós erramos? Então tá, a parte que eu errei foi A, B, C ou D, então eu posso não errar novamente nisso. Eu vou me pautar em cima disso daqui e olhar o que tem de ponto positivo, quais são as coisas boas que eu tenho. Quais são as coisas boas que eu trago comigo? Então, me fortalecer nesses pontos positivos e olhar para frente e falar, não, eu vou atrás de um profissional. Né? E aí a gente tem no consultório, lá de psicanálise, a gente tem o profissional da psicologia, a gente tem o profissional da psiquiatria. Procurar um desses profissionais, com certeza nós vamos estar aí entendendo, compreendendo, porque muitas vezes numa conversa rápida, a pessoa às vezes não consegue entender o que está por trás, mas às vezes um gesto, um olhar, a respiração, a forma como que ela está falando, a gente já consegue captar quais são muitas necessidades que nem ela mesma está tentando, está sabendo que ela está transmitindo aquilo. Né? E aí você consegue captar tudo isso, você consegue redirecionar, nós chamamos isso de ressignificar. E aí nós vamos ressignificar a sua vida, o seu andamento e vamos colocar novamente a pessoa no trilho. Nós não, né? Ela mesma, porque você no consultório, a gente brinca que é o paciente, ou a gente fala que é o paciente que conduz a sessão. Você simplesmente vai ajudando a entender qual é o caminho, onde ele se perdeu e vai recolocá-lo novamente nos trilhos. Luiz, é claro que é sempre uma situação muito traumática, imagino eu, mas olhando pelo lado positivo, acho que toda a situação acaba tendo aí um viés positivo. Quando a pessoa está diante desse tipo de desafio, do trauma da separação, ou trauma de uma relação que chega ao fim, procurando ajuda profissional, fazendo esse trabalho, ela também consegue se conhecer um pouco melhor e não necessariamente só descobrir os seus erros, mas o que pode ter levado a isso, ou pelo menos conseguir viver melhor? Ela vai viver melhor, porque aí ela vai se entender. Aí, na verdade, ela chegou num ponto onde ela se entende, onde ela compreende os seus erros, onde ela compreende as suas dificuldades, as suas necessidades. A gente chama disso de autocompreensão. Né? Eu chamo isso de autocompreensão. Ela vai começar a se autocompreender melhor, ela vai começar a se autoanalisar, ela vai começar a olhar para dentro dela, ela vai começar a ver, poxa, eu errava nisso, eu tenho que parar, eu tenho que respirar. Nós somos daqueles de não respirar, né? A gente já acha que tem que tudo... A maioria dos problemas acontece porque tudo vem no supetão. Meu pai que sempre falava, tudo no supetão, né? E aí acaba fazendo besteira. A gente acaba, não dá tempo de oxigenar o cérebro, de respirar, de raciocinar melhor, de pensar numa coisa que é o ideal. E aí quando você passou por todos esses processos, está na ajuda, você vai começar a se entender melhor, porque você começa a refletir, você começa a ver, puxa, mas lá na infância eu era assim. Talvez isso refletiu naquilo que eu passei agora. E isso não é só no relacionamento pessoal, isso muitas vezes vai na empresa. Né? Você acaba tem funcionário que não para em empresa nenhuma, tem pessoa que não para em empresa nenhuma. Às vezes você atende paciente assim, funcionário que não para em empresa nenhuma. Você vai ver, o cara tem um problema muito sério lá no passado, que ele, nessa questão de relacionamento, nessa questão de alguns traumas que ele precisa vencer. Né? E empresas hoje contratam profissionais da nossa área de psicologia, de psicanálise, exatamente para trabalhar com isso. Trabalhar com seus funcionários para isso. Para mostrar, né? Ou às vezes também a situação da separação por morte. Uhum. Né? Essa é a pior, porque aí a pessoa chega ali, no meu ver é a pior, porque a pessoa sabe que não vai ter o outro. Né? E aí você tem que trabalhar de uma outra forma, as pessoas vão trabalhar de outra forma. Mas quando ela se entende, se compreende, então ela começa a desenvolver uma outra realidade na vida dela.
Olha, é um assunto, claro, que precisa de mais tempo até para a gente conversar, para a gente debater. Eu quero agradecer a presença do psicanalista e palestrante Luiz Cláudio de Rocco, aqui no Pauta em Debate. Ele atende pelo telefone 9133-3435. É facinho de gravar, 9133-3435. Muito obrigado pela entrevista, você é sempre muito bem-vindo. Uma boa noite. Obrigado, Luiz, obrigado aos telespectadores, né? Uma boa noite a todos vocês.